Doutor Vladimir, doutora Ana Carolina, vamos iniciar o evento, sim? Ótimo. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer nos reunirmos na sala do Núcleo de Comunicação Social da Justiça Federal do Rio de Janeiro, abordando mais uma vez assuntos que mobilizam e desafiam o Poder Judiciário e a sociedade. Meu nome é Iris, eu e a servidora Maria do Socorro iremos conduzir o evento. Nesta tarde, recebemos com muita alegria a juíza federal Ana Carolina Vieira de Carvalho e o juiz federal Vladimir Vitovski para debater o impacto da pandemia sobre os direitos ambientais e da natureza, novos paradigmas, direitos humanos e diálogo com a sociedade. Informo que o chat está aberto, disponível para perguntas e comentários. Fiquem à vontade. A pandemia alertou o mundo para a urgência de soluções que busquem conter a devastação ambiental e as mudanças climáticas. Estes problemas não são novos, mas a Covid-19 demonstrou que precisam ser enfrentados com urgência. O desenvolvimento insustentável não só é responsável pelo crescimento da pobreza e da exclusão, mas também pela extinção de espécies, destruição de ecossistemas, surgimentos de novas e graves doenças, morte e expulsão das populações indígenas e tradicionais, entre outras questões graves e incontornáveis. Há alguns anos, a ONU levantou a bandeira do desenvolvimento sustentável e a questão ganhou escala mundial. A Covid-19 demonstrou a premência imediata de ações e políticas efetivas, tanto pelo risco de novas pandemias de origem animal, como também pela necessidade de preservar o meio ambiente e garantir a continuação da vida no planeta, da vida dos homens, assim como dos animais. Cientistas, autoridades e representantes da sociedade discutem o tema da reconciliação da humanidade com a natureza. E o debate já chegou ao Poder Judiciário. Em evento recente no Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins enfatizou que é preciso alcançar um equilíbrio justo entre as necessidades econômicas, sociais e ambientais do presente e das gerações futuras. O presidente do CJF e do STJ reforçou a importância do diálogo interativo mundial e lembrou que as evidências científicas mostram que o modo de vida atual, em particular os padrões de consumo e de produção, afetaram severamente a capacidade da Terra de suportar tantas agressões. Conceber um novo mundo exigirá um novo relacionamento com a Terra e com a própria existência da humanidade, declarou o magistrado. Nesse contexto, novos paradigmas estão surgindo e desafiando o Poder Judiciário. Para iniciar esse debate na Seção Judiciária do Rio de Janeiro e aprofundar algumas reflexões, o Núcleo de Comunicação convidou os juízes federais Ana Carolina Vieira de Carvalho e Vladimir Vitovski. Doutora Ana Carolina Vieira de Carvalho tem graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e mestrado em Direitos das Cidades pela UERJ. Foi procuradora federal na Comissão de Valores Mobiliários e, desde 2004, é juíza federal. Atualmente é titular da Vara Federal de Magé, coordenadora do Centro de Inteligência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e do Centro de Conciliação de Feitos Complexos Ambientais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Dr. Vladimir Vitovski é doutor pela Universidade de Coimbra, com mestrado e graduação em Direito pela UERJ, é titular da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal no Rio de Janeiro e juiz formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. É supervisor do Centro de Atendimento Itinerante da Justiça Federal, no Complexo do Alemão e demais comunidades, e coordenador do programa Interfaces Cidadãs, além de ser parceiro da nossa equipe no programa de visitação escolar Conhecendo a SJRJ. Para iniciar o debate, peço à doutora Ana Carolina que fale um pouco para nós sobre o que são os direitos da natureza e como eles se diferenciam ou se relacionam com os direitos ambientais.
Boa tarde, Iris. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, doutor Vladimir. Inicialmente, agradeço o convite do Núcleo de Comunicação Social, na pessoa da Iris. Nós vamos, então, inicialmente, eu vou lembrar aqui o que os cientistas têm dito, né, que o nosso planeta ele tem limites ou fronteiras planetárias, e que em 9 delas nós estamos numa situação bem complicada. Quais seriam, então, esses limites? São as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, a diminuição da camada de ozônio, a interferência nos ciclos globais de fósforo e de nitrogênio, a perda da nossa biodiversidade, o uso global da água doce, a mudança no sistema do solo e a poluição química. Em 3 desses limites, os cientistas dizem que nós já passamos a margem de segurança. Quais seriam eles? As mudanças climáticas, o problema relativo ao ciclo do nitrogênio e do fósforo e a questão relativa à biodiversidade. Segundo os cientistas, 1 milhão de espécies atualmente se encontram ameaçadas de extinção. Tanto que hoje se fala de uma 6ª extinção em massa. Assim como a gente teve as dos dinossauros, o planeta Terra já passou por 5 extinções em massa. Nós, atualmente, em razão da nossa atuação no planeta, estamos vivendo a 6ª atuação em massa. Então, nós deixamos de ser, num curto espaço de tempo, considerada a existência da Terra, meros caçadores-coletores e viramos o quê? Uma força geofísica global. Nosso impacto tem sido tão grande no planeta que atualmente se fala, né, na era em que nós estamos vivendo, de antropoceno, que o homem tem causado tantas modificações que ele passou a ser considerado uma força da natureza no planeta. Um outro autor muito conhecido, chamado Edward Wilson, fala que nós vivemos hoje a era da solidão. Por quê? Porque nós vamos praticamente dizimar toda a biodiversidade, vamos sobrar nós, nossos animais de estimação, as baratas, os ratos e as comidas de que nos alimentamos. Porque tudo que é diverso, o ser humano tem destruído. Um outro autor que eu gosto muito, que se chama Fritjof Capra, ele diz que, na verdade, o que nós estamos vivendo atualmente é uma crise de percepção. Porque a maioria de nós, e principalmente as nossas instituições, a gente está tendo, o mundo mudou, mas nós continuamos tendo uma visão de mundo obsoleta, que não é conectada a esse mundo superpovoado e globalmente interligado que a gente vive hoje em dia. Então, o que nós estamos precisando, né, o que nós estamos também verificando é uma mudança de paradigma. Mas, para que a gente possa entender isso tudo, a gente tem que perguntar, mas como é que a gente veio parar aqui? De onde a gente veio? O paradigma que a gente vive hoje em dia... Então, para que a gente, né, comece a tratar disso, eu vou trazer um conceito de paradigma que esse autor que eu citei para vocês, ele traz, que é o seguinte: o paradigma é uma constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza. Então, qual é esse paradigma que nós, né, vivemos até um pouco tempo atrás e que atualmente está em modificação? É um paradigma que modelou a nossa sociedade moderna ocidental durante muito tempo. É um paradigma que é denominado mecanicista. E muitas vezes também ele também é denominado cartesiano. Por quê? Porque ele passou a existir nos séculos XV e XVII e se baseou nas ideias de Galileu Galilei, de Francis Bacon, de Descartes e de Newton. Nesse período, o que aconteceu com o ser humano? Ele passou a entender o funcionamento da natureza, não de todo o funcionamento, mas de grande parte, conseguiu desenvolver uma tecnologia que fez com que ele se sentisse na condição de transformar a natureza e de subjugar a natureza. E através de institutos jurídicos, como a propriedade e a soberania, a gente transformou a natureza numa commodity. Então, a natureza passou a ser vista como um mero recurso natural. Nesse sentido, eu trouxe uma outra frase que é muito paradigmática desse novo modelo de pensamento, que é a seguinte: Descartes dizia o seguinte: conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diversos mistérios de nossos artífices,
poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como senhores e possuidores da natureza. Então, esse paradigma, ele traz dentro dele várias ideias que são interligadas e estão entrincheiradas no nosso modo de viver atual. Primeiro deles é a visão do universo como sistema mecânico, composto por blocos de construção elementares. O entendimento é que os átomos seriam blocos de construção que construiriam tudo, blocos elementares, a ideia era essa, né? Esse foi o primeiro paradigma que caiu no começo dos anos 20, com a física quântica. Aliás, tem um livro que é também desse mesmo autor, Fritjof Capra, que chama O Tal da Física. Vladimir até balançou a cabeça. É super legal, né? O que ele faz? Ele faz um paralelo entre a física quântica e o misticismo oriental, dizendo da relação das descobertas da física quântica com as ideias que são trabalhadas no misticismo oriental há vários anos. É muito, muito interessante. Segundo paradigma, é essa visão de que o nosso corpo funciona como uma máquina e que existe uma separação entre corpo e mente, que a mente comanda o nosso corpo. Esse também é um paradigma que ainda existe muito impregnado no nosso modo de enxergar, mas que também é um paradigma que a ciência tem mostrado que também é equivocado. Um outro que Descartes defendia também no discurso do método é a ideia de que os animais são seres autômatos. Então, Descartes entendia o seguinte: o homem tem corpo e alma, o animal é só corpo, ele é um ser autômato. Então, eu posso tratar o animal como coisa e tratar ele como objeto e fazer o que eu bem entender. Ele não existe uma dignidade no animal. Ainda segundo esse paradigma, existe uma visão da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, uma crença de que o progresso material pode ser ilimitado, e a ideia de que a mulher vive em uma posição inferior em relação ao homem em razão de regras da própria natureza. Então, considerando todo esse arcabouço, esse era o paradigma em que nós vivemos, em que nós estávamos vivendo até pouco tempo atrás, né? Nesse sentido, o Luc Ferry, que também tem um livro bem interessante, agora não estou com o nome dele aqui, é O Homem, a Árvore e alguma coisa assim. Ele diz o seguinte: o humanismo cartesiano é, sem dúvida alguma, a doutrina que mais longe chegou na desvalorização da natureza e na do animal em particular. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo? Assim como eu citei a questão da física quântica, várias outras descobertas científicas foram jogando por terra esse paradigma. Então, hoje, a gente fala que houve uma desconstituição. Uma outra descoberta que a gente pode citar, que foi relevante, foram as descobertas de Darwin, mostrando que, olha, o homem não é separado da natureza. Na verdade, ele é um produto da natureza, assim como os outros animais. Então, o que esse novo paradigma vem discutindo? Que, na verdade, o mundo não é formado de parques estanques, o mundo é um todo. A gente tem que ter uma concepção holística e ecológica do mundo, e que o mundo, então, tem que ser considerado uma teia, né? Uma teia da vida. E nós somos o quê? Apenas mais um fio nessa teia da vida. Nas ciências, esse pensamento é conhecido como pensamento sistêmico. A ideia também dentro dele é de que o planeta é um sistema vivo que se autorregula e que o nosso corpo não é apenas o cérebro, como dizia o Descartes. Ele é também em todo o sistema imunológico, tecidos corporais, célula, cada parte dessa tem que ser entendida como um sistema vivo e com capacidade cognitiva. Nesse sentido, tem um outro livro também muito interessante de um neurocientista que se chama Antônio Damasio, e o título do livro dele é justamente O Erro de Descartes. Ele vem provando, então, que o nosso corpo, não existe essa divisão entre mente e cérebro. Dentro também dessa ideia aqui de interação, de concepção holística do mundo, existe no canal da Disney, igual da Netflix, tem um documentário muito interessante que chama One Strange Rock. Não sei se vocês já assistiram, mas que trata de todas essas ligações entre os elementos da Terra.
Num dos episódios, que é o que eu mais gosto, ele vem explicando como a poeira do Saara vem através de tempestades de areia parar no solo da Amazônia e como isso tem relação com a produção de oxigênio no nosso planeta. Eu recomendo fortemente, é ótimo. Uma outra colocação dessa mudança de paradigma que eu acho muito interessante também é a seguinte: também o Capra ele diz que a gente está indo de uma tendência de autoafirmação para integração. E o que ele diz? Que o bom não é que a gente seja só autoafirmativo ou só integrativo. Que o bom é que a gente tenha um equilíbrio. Que no nosso atual momento nós estamos sendo muito autoafirmativos. O que seria ser autoafirmativo? É focar no pensamento racional, só na análise, ser reducionista, ter um pensamento puramente linear, e você enfatizar valores como expansão, competição, quantidade, dominação. E nesse outro pensamento de integração, a gente vai dar mais ênfase ao quê? À intuição, à síntese, ao que é holístico, ao que é não linear, a um pensamento que foca na conservação, na qualidade, na colaboração, na inovação. O poder não vai ser mais um poder hierárquico, mas um poder em rede. É o que a gente tem falado muito, né, na administração, formando redes de inteligência, redes de laboratório. Dentro desse paradigma todo, a gente vai encontrar o quê? A ética ecológica. A ética ecológica também está sofrendo essa modificação. Inicialmente, o que se entendia? A gente tinha uma ideia de antropocentrismo. A natureza, como eu tinha falado anteriormente, era vista apenas como um recurso que devia satisfazer os interesses do homem. Com o tempo, esse antropocentrismo passou a ser um antropocentrismo alargado. Olha, não é só recurso econômico, a natureza também fornece dignidade para o homem. E aí, num terceiro ponto, a gente tem agora autores que falam num ecocentrismo, que o ser humano é mais um elemento dentro do todo, que é o meio ambiente. Qual é a ideia, então, da ética ambiental nesse momento? É ampliar as fronteiras morais, ou seja, incluir a natureza na mesma comunidade moral do que o homem. Então, a ética ambiental, ela vai trabalhar não só com essa dimensão, ela também trabalha com a dimensão intergeracional, que é equilibrar os benefícios entre todos os povos do planeta, e também trabalha uma ética intergeracional, que é equalizar os benefícios entre a geração presente e a geração futura do nosso planeta. Então, a gente tem, eu posso citar alguns autores históricos que já eram ecocêntricos: Pitágoras, Ovídio, Sêneca, Porfírio, Plutarco, São Francisco de Assis, Da Vinci, Giordano Bruno e Charles Darwin. O Plutarco e o Leonardo da Vinci, não sei se vocês sabem, eles eram vegetarianos, não sei os outros, mas esses eu descobri num livro que eles eram vegetarianos. E aí, o que aconteceu? Com o crescimento da devastação ambiental, esse movimento ecocêntrico ganhou força. Entre os precursores dele, na nossa idade mais próxima, o primeiro deles é o Henri Thoreau. Esses três que eu vou citar para vocês, que são os mais importantes precursores, né, dessa ética ambiental ecocêntrica, eles são todos americanos. O Henri Thoreau, ele escreveu em 1854 um livro que se chama Walden, que é um lago nos Estados Unidos. Por quê? Ele, naquele crescimento econômico que os Estados Unidos estava vivendo, ele começou a se assustar com aquilo tudo e ele se retirou para morar nesse lago sozinho, numa cabana. E o que ele começou a refletir? Sobre autossuficiência, liberdade, desapego material. Nesse sentido, ele tem uma frase ótima, que eu trouxe aqui para vocês. Ele dizia o seguinte: a riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas que ele pode deixar em paz. Enquanto quanto menos coisas você tiver, menos bens você tiver, mais paz você vai ter. Não sei se vocês já viram, eu comecei a assistir, mas, a falar a verdade, eu não assisti inteiro. Tem também um documentário na Netflix que fala sobre minimalismo. É dois homens americanos que começam a se desapegar dos bens e tratam desse excesso de apego aos bens que os americanos têm, que ainda é pior do que a gente, né? Como eles gostam de coisas, de garagens cheias de coisas, de depósitos cheios de coisas. É interessante. Um segundo nome
é o John Muir. Ele também escreveu um livro, o nome do livro dele é The Mountains of California, e qual era a ideia dele? Era entender que a natureza era um ser divino, com valor por si só, independente de ter ou não benefício para o ser humano. Ele entendia também que a natureza ela era fonte de valores éticos. E um terceiro nome também, que é muito conhecido, né, nesse surgimento, na verdade, eles também são, a gente fala que eles são responsáveis pelo surgimento do direito ambiental. Por quê? Porque depois da obra desses três, eles criaram uma base ética nos Estados Unidos que fez com que os Estados Unidos fosse o primeiro país no mundo a começar a regulamentar essas questões ambientais. Eles também fortaleceram, criaram o berço para que nascessem essas grandes ONGs ambientais. Por exemplo, o Sierra Club. Esses livros lançaram as bases para o nascimento do direito ambiental e dessas ONGs importantes. O terceiro nome, então, é o Aldo Leopold, que ele também escreveu um livro, dele foi de 1949, que chama Sand County Almanac. E ele fala, a ideia, né, que seria original dele, então, é uma ética ecológica capaz de abarcar não só o homem, mas a terra, a água, os animais, todos seriam membros e cidadãos de uma comunidade. Então, dessa forma, o homem vai ter o quê? Que se portar, não como detentor de direitos, né? Mas como um membro que tem que respeitar os demais membros dessa comunidade em que ele faz parte. Já no começo dos anos 70, um quarto nome muito importante é o Arnaez. Ele criou o termo ecologia profunda. Ele, inclusive, tem sido citado no Supremo nos últimos julgamentos. O que ele dizia? Olha, o valor é aquilo que a gente já tem repetido, o valor dos entes não humanos independe da importância deles para os homens, né? Ele defende, então, um paradigma biocêntrico, que a riqueza e a diversidade da natureza tem um valor por si só, independente do interesse, do valor que isso tem para os homens, né? Cada ente desses é um fio na teia da vida da natureza. Ele é contra, então, essa ecologia que ele fala que é superficial, que só serve para defender contra a poluição e esgotamento dos recursos naturais e que teria como objetivo defender a saúde e a prosperidade das pessoas nos países desenvolvidos. Ele diz, então, que o florescimento da vida humana e não humana na Terra tem valor intrínseco. O valor das formas de vida não humanas independe de sua utilidade para os estreitos propósitos humanos. Dentro dessa ética ambiental, o que se começou a discutir? Uma ética animal. Então, em 1975, foi publicado um marco da ética animal, que é o livro A Libertação Animal, do Peter Singer. O que ele diz? Ele fala o seguinte, olha, a gente não pode criar como parâmetro para a gente determinar a forma como a gente vai tratar os animais, a inteligência, a capacidade moral, a força física. Isso tudo acaba gerando o quê? Um especismo. O que seria um especismo? Seria, vamos dizer assim, um primo do racismo e do machismo. Só que, nesse caso, eu estou tendo um preconceito, eu estou querendo, vamos dizer assim, criar uma posição de vantagem para a minha espécie, criando esse tipo de argumento. Eu posso matar um animal do jeito que eu quiser porque eu sou racional e ele não. Porque eu uso uma linguagem elaborada e ele não. E aí, o que ele vai dizer? Para a gente determinar a forma como a gente vai tratar os seres não humanos, o que eu tenho que levar em consideração? A capacidade de sentir dor. Se o objetivo é ver se eu vou causar dor ou não, o importante é saber, ele é capaz de sofrer? Ele é um ser senciente? E aí surge, então, essa palavra, senciência. Ele é um ser senciente? Ele tem um sistema nervoso central? Né? Ele é um vertebrado? Se ele é senciente, eu tenho que ter uma consideração moral para evitar essa dor e sofrimento. Por quê? Porque a dor e o sofrimento são maus em si mesmo, devendo ser evitados ou minimizados, independente da raça, do sexo ou da espécie do ser que sofre. Mas ele é considerado um autor do bem-estarismo. Por quê? Porque ele fala que essa consideração que eu tenho que ter com os animais é uma consideração moral. Ele não dá direito aos animais.
Ele só fala que a gente tem que evitar o sofrimento. Ele fala que isso seria suficiente, que não seria necessário você dar direitos aos animais. Então, ele sofre críticas por isso, porque alguns autores falam, olha, na verdade, o que ele está querendo, o que ele vai acabar causando é o quê? É um uso mais eficiente e lucrativo da exploração animal, porque nos termos do que ele defende, você causar uma morte indolor para o animal não teria problema algum. E aí vão surgir autores como Tom Regan, que fala o quê? Olha, os animais possuem um valor intrínseco, eles são sujeitos de uma vida. Ele chega a esse raciocínio dele, ele fala o seguinte, olha, ele dá o exemplo de uma vaca. Uma vaca, ela é consciente do mundo em que ela vive, ela é consciente do que acontece com ela, e se ela conseguir optar, ela vai escolher por viver melhor e não pior. Então, a partir desse conceito de ser consciente, ele fala, então, ela é sujeito de uma vida. E aí ele diz o quê? Os seres sujeitos de uma vida merecem consideração. E aí o livro dele é muito interessante porque ele vai debatendo cada um desses argumentos. E aí ele também entra nos argumentos religiosos. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele diz o seguinte, a ética bíblica, especialmente a que encontramos no Novo Testamento, é uma ética de amor e não uma ética de direitos. E aí, depois ele também tem uma outra frase muito boa que ele diz o seguinte, quando Deus disse que o mundo estava sob o domínio do homem, não era para simplesmente o homem fazer o que ele bem entendesse com os animais, matasse, né? Pelo contrário, era para ele ter a mesma compaixão com a natureza com que Deus teve com ele. Então, com esses argumentos, ele defende que os animais tenham direitos, não direitos absolutos ou iguais para todos os animais, mas eles entendem que esses animais poderiam ser, então, sujeitos de direito. Dessas discussões todas, o que a gente tem de reflexo no direito ambiental hoje, né? O que a gente tem tido? Hoje em dia, a gente tem um direito que está saindo desse antropocentrismo clássico, tá? Hoje, a maioria dos autores do direito ambiental se dizem defensores do antropocentrismo alargado. Mas a gente tem percebido o quê? Bolsões de biocentrismo em autores e em decisões. Aí eu trouxe para vocês algumas decisões interessantes e legislações interessantes biocêntricas. Uma das mais famosas, lá nos Estados Unidos também, de 1970, ela derivou, né, de um artigo, eu vou explicar a história para vocês, que é chamado Should Trees Have Standing? Qual é a ideia? Em 1970, o departamento deles lá de Águas e Florestas permitiu que a Disney devastasse uma área imensa para fazer hotel, restaurante, parque. E o Sierra Club, essa ONG que eu citei para vocês, entrou na justiça, dizendo, olha, vai acabar com a estética, com o equilíbrio natural do vale, em que isso vai ser construído. A corte, então, disse o seguinte, olha, tudo bem, mas você não tem interesse aqui, porque lá eles têm entendimento de que tem que ter um interesse direto no processo, né, nessa época. Então, o Sierra Club recorreu e esse autor, que chama Christopher Stone, fez um artigo explicando que as árvores são também sujeitos de direito e que os direitos dela têm que ser resguardados. Eles perderam, mas essa decisão foi muito paradigmática porque 3 juízes do tribunal acolheram a tese dele. Então, isso já foi uma primeira vitória, vamos dizer assim. Um outro artigo, um outro fato, né, uma lei que também é muito citado por todos os autores ambientais como mais um passo nesse caminho, é a Constituição do Equador, porque ela reconhece direitos à Pachamama, que é a mãe natureza. Ela tem um artigo dizendo que a natureza tem direito a que se respeite sua existência, sua essência, sua manutenção e regeneração de seus ciclos de vida, estruturas, funções e processos evolutivos. Da mesma forma, a legislação francesa e portuguesa reconhecem que os seres vivos não são coisas, que eles são seres sencientes, na esteira do que o Peter Singer defende. Na Colômbia, em 2018, a Corte Suprema reconheceu a Amazônia colombiana como entidade de sujeito de direitos. Da mesma forma como em 2016 ele já tinha reconhecido um rio lá que se chama Trato também como sujeito de direitos.
Uma outra decisão que tem sido também muito citada foi a opinião consultiva 23 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nessa decisão, eles vêm dizendo o seguinte, que a natureza pode receber uma proteção jurídica autônoma e que existe atualmente uma tendência em se reconhecer personalidade jurídica e, por fim, os direitos da natureza, não só em legislações, mas também em decisões. E essa opinião consultiva foi citada pelo STF, pelo ministro Barroso, numa decisão recente em que ele convocou uma audiência pública num caso chamado Fundo do Clima. Quando, nessa decisão em que ele chamou essa audiência pública, ele citou essa opinião consultiva. Na nossa Constituição, como a nossa Constituição fala, todos têm direito ao meio ambiente, à sadia qualidade, né, bem como ao bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, alguns autores vêm dizendo o seguinte, olha, a Constituição falou todos e saúde, não falou de quem. Então, eu poderia fazer uma leitura biocêntrica da Constituição. E aí eles ainda vêm dizendo mais, olha só, o parágrafo 1º, inciso 1º, diz o seguinte, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. E o parágrafo 7º diz proteger a flora e a fauna, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção ou submetam os animais à crueldade. Então, eles usam esse argumento para dizer, olha, eu posso fazer uma leitura biocêntrica da Constituição. E na nossa jurisprudência, o que a gente tem de interessante? São 3 casos, né, que são relacionados, farra do boi, rinha de galo e vaquejada. Lá, o primeiro julgamento da farra do boi, o ministro Rezec fez umas considerações muito pertinentes. Vou mostrar aqui para vocês. O que ele disse? A farra do boi é aquela em que eles soltam o boi, vão maltratando o boi ao longo da cidade, no fim da festa todo o boi é morto, né? E aí ele diz o seguinte, com a negligência no que se refere à sensibilidade dos animais, anda-se a meio caminho até indiferença, anda-se a meio caminho até indiferença e a quanto se faça a seres humanos. Essas duas formas de desídia são irmãs e quase sempre se reúnem escalonadamente. Não nos é dado o direito de tentar ridicularizar o pedido de amesquinhá-lo com esse tipo de argumento. Não posso ver como juridicamente correta a ideia de que, em prática dessa natureza, a Constituição não é alvejada. Não há aqui uma manifestação cultural com abusos avulsos. Há uma prática abertamente violenta e cruel para com os animais e a Constituição não deseja isso. Nesse mesmo sentido, logo depois teve um processo, né, questionando a rinha de galo, e da mesma forma o STF entendeu que essa prática não podia ser albergada pela Constituição. Por fim, esse processo da vaquejada contou com votos assim, muito interessantes, reconhecendo de fato a dignidade dos animais. O Barroso, inclusive, diz, quanto a esse aspecto, a tutela dos animais deve ser considerada norma autônoma, de modo que não se justifica unicamente do ponto de vista ecológico ou preservacionista. Possui valor eminentemente moral, ou seja, o sofrimento animal importa por si só, independente do equilíbrio ambiental. O Supremo, então, também entendeu essa prática inconstitucional. Lewandowski, inclusive, falou que ele faz uma interpretação biocêntrica do artigo 225, baseado na Carta da Terra, que reconhece que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida tem valor, independente do uso humano. Infelizmente, depois de um ano desse julgamento da vaquejada, o Congresso aprovou uma lei dizendo que a vaquejada é patrimônio cultural. E em 2017, eles aprovaram a PEC da vaquejada. Então, infelizmente, eles colocaram no artigo 225 o inciso dizendo o seguinte, olha, se essa prática contra o animal for uma manifestação cultural, a gente nem pergunta se tem crueldade ou não, pode. Então, infelizmente, caiu por terra, né? E, por fim, a última jurisprudência que eu vou mencionar com vocês é uma do STJ, que discutia, não sei se vocês se lembram, era uma senhora que tinha um papagaio há muitos anos, 23 anos, aí ficou, vai para o IBAMA, volta do IBAMA, o papagaio. E aí o ministro Og Fernandes fez várias considerações dizendo isso, que os animais não podem ser tratados como objetos e coisa, e que o conceito kantiano de dignidade é antropocêntrico e individualista, que a gente tem que começar a pensar o quê? Numa matriz
biocêntrica, e aí ele também vai citar o NAES, dizendo que deve se formular o conceito de dignidade objetivando o reconhecimento de um fim em si mesmo, conferido aos seres sensitivos não humanos, e que eles passariam, então, a ter reconhecido o status moral e dividir com o ser humano a mesma comunidade moral. É isso, essa era a minha primeira intervenção. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é porque a gente vai lendo, é tanta coisa que tem hoje em dia, tanta novidade. Já termino pedindo desculpa, Iris. Imagine, doutora. Eu quero lembrar aos colegas, aos que estão nos assistindo, que o chat está aberto para comentários e perguntas. E doutora Ana Carolina, aqui, essa questão, de uma certa forma, já chegou à segunda região, e foi criado o Centro de Conciliação de Feitos Complexos Ambientais do Tribunal, no qual a senhora é coordenadora, e eu queria que a senhora falasse um pouco do que é o centro, como atua, quais são os objetivos. Bom, a ideia do centro, eu fui num congresso desses de direito ambiental, encontrei uma desembargadora do TRF3 e ela falou que lá existia isso. Aí pensei, acho que aqui, né, seria cabível a gente desenvolver essa ideia, né? Doutora Aline recebeu a ideia muito bem, doutor Neres da mesma forma, nós criamos o centro, se não me engano, no começo de 2020, e os processos começaram a chegar no centro no meio do ano passado. Né? Nós temos 4 casos. A ideia do centro não é receber qualquer processo ambiental, são processos ambientais que tenham repercussões sociais e ambientais. Então, normalmente, são ações civis públicas, né? Então, no ano passado, nós recebemos 4 casos, são os 4 casos que estão no centro hoje. O primeiro, vou aqui compartilhar a tela, que eu trouxe umas fotos aqui para vocês, espera aí. O primeiro caso é de pesca irregular na Baía de Sepetiba. O que acontecia na Baía de Sepetiba? Os atuneiros entravam na Baía de Sepetiba e o que eles fazem? Eles não pescam atum lá, eles pescam em alto mar, mas eles usam para pescar o atum as sardinhas vivas. E aí eles faziam uma pesca de rede bem grande e pegavam muitas sardinhas de uma forma que é proibida ali dentro, porque ali dentro é uma APA municipal. E o que o IBAMA conseguiu fazer? O Ministério Público pegou esses dados e entrou com as ações civis públicas. Existe um radar nesses barcos. E aí, com a navegação desses radares, eles viram que esse barco passava 2, 3 dias parado lá dentro, fazendo movimentos circulares. Eles pegaram esses dados e o Ministério Público multaram administrativamente, né, comprovando que aquilo ali era uma pesca irregular, uma pesca de cerco dentro da APA, e entrou com 3 ações civis públicas. O que estava acontecendo? Qual era o problema dessa pesca? Estava diminuindo muito as sardinhas. Essa aqui é uma foto de uns botos cinzas bem magrinhos, vocês estão vendo? Por quê? Porque diminuía o peixe. E os pescadores tradicionais começavam a pescar de rede lá dentro da APA, porque ficava menos peixe para os pescadores, menos peixe para os botos. E aí eles ficam muito presos nas redes. Então, a previsão atualmente é que eles desapareçam em 10 anos. Não vai ter mais boto na Baía de Sepetiba. Então, eram 3 ações civis públicas, nós fizemos acordo, se não me engano, em 10, e conseguimos levantar mais de 1 milhão em multas administrativas e indenizações. E o que nesse dinheiro foi aplicado, né, vai ser aplicado em quê? Reforma do posto da Polícia Federal lá na Bahia, lá na ilha de Bananal, que vamos dizer assim, é o posto da onde eles saem para fazer fiscalizações pelo mar. Vai ser desenvolvido um aplicativo que você vai poder fazer denúncias de pesca irregular lá dentro, mas que também nesse aplicativo tem informações turísticas, informações da Baía de Sepetiba, de fauna, de flora, você pode postar foto. Além disso, vai custear também um projeto de toninhas do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ. As toninhas são os golfinhos menores, que também existem lá e na Baía de Anga. O Instituto Boto Cinza também vai desenvolver um projeto e, por fim, vai ser adquirida ainda uma lancha para a APA, lá da Baía de Sepetiba, para a APA municipal, porque à noite eles não tinham uma lancha que pudesse fazer fiscalizações para tirar essas redes em dias de tempo ruim. Então, com esse valor, a gente vai conseguir fazer isso tudo. O segundo caso, a gente também já celebrou o acordo, mas ele ainda não foi assinado. É um processo MPF contra Petrobras, Transpreto, Brasfels, Vale, Tecnip, IBAMA, ICMBio e INEA.
qual é a questão aqui? Explicando de forma bem sucinta. Os navios petroleiros, eles, principalmente as plataformas, quando eles vêm de outros lugares e vão para a Baía de Angra, eles trazem, grudados neles, um coral que chama coral-sol, que não é da nossa região. E qual é o problema do coral-sol? Ele se reproduz super rápido e ele se alastrou. E aí ele acaba o quê? Impedindo a fauna local de se desenvolver. Os corais locais, os peixes que comem os corais locais. E aí, nesse caso, também foi feito um acordo que esses réus eles vão destinar 18 milhões, que vão ser geridos por uma fundação que chama Fumbio, em projetos na ESEC Tamoios, que fica ali na Baía de Ilha Grande, e em toda a Ilha Grande vai ser um projeto de mapeamento desse coral-sol e de estudos numa forma, né, de conseguir tirar. Na ESEC Tamoios, a ideia é tentar diminuir o máximo possível. Esse também está em andamento, que aqui nesse trecho, no Parque da Bocaina, passa uma estrada, que ela foi asfaltada, então a ideia que era fazer inicialmente era cumprir o licenciamento ambiental, mas ainda está em discussão, está tendo assim, uns avanços, uns retrocessos. Esse a gente ainda está discutindo o que vai ser feito. E, por último, um que a gente teve uma audiência, inclusive hoje, é o viaduto vegetado lá na BR-101, que fica lá no caminho de Campos. A concessionária a Autopista Fluminense duplicou a pista, né? E um dos licenciamentos era evitar o atropelamento de fauna. E entre os vários licenciamentos tinham não só esse viaduto vegetado, mas umas passagens que são chamadas Copa-Copa, que são para os macaquinhos. Então, a discussão, na verdade, quando o processo chegou no centro, o viaduto estava pronto. Mas as discussões, porque como é uma coisa muito nova e muito complexa, eram várias discussões relativas a florestamento, na verdade, em cima do viaduto, em volta do viaduto, em volta das Copa-Copa. Vai ter uma passagem subterrânea embaixo de um rio, para que os animais possam passar por debaixo, então vai ter que ter um reflorestamento nesse local. E aí, no meio das audiências, se levantou a seguinte questão, mas olha só, as árvores vão ficar grandes, será que não tem que ter uma cerca do lado? E aí a NTT compareceu dizendo, olha, acho que por enquanto não. E esse é o último. Não, peraí, que eu estou dando spoiler. É isso, esses são os que a gente tem hoje em dia. Doutora Ana Carolina, a Raquel comentou aqui no chat. Doutora Ana Carolina, não peça desculpas, eu ficaria a noite toda ouvindo sobre esse tema. Olha, tenho várias dicas de livros e de programas, se der tempo no final eu dou. Muito bom. Bom, doutor Vladimir, obrigada pela presença aqui conosco também. O senhor poderia falar sobre os novos paradigmas relativos aos direitos da natureza e também poderia... O senhor acredita que seja possível, de fato, reconciliar a humanidade com a natureza? Sim. Inicialmente, agradecendo, né, o convite, agradecendo a todas e a todos aqui. A gente tem uma crença, né, uma aposta muito grande de que isso seja possível. E foi assim, muito prazer que eu fui convidado para fazer a coordenação pedagógica do curso que a Socorro mencionou, que é o curso de Direitos da Natureza e o Programa da Harmonia, no âmbito do CJF, do SESI, do CJF. Então, atualmente, estou como coordenador pedagógico, né, desse curso. E o meu contato e a minha crença, né, de que isso é possível, ela vem mais ou menos já desde 2008, 2009. Eu estava no doutorado, e no doutorado, nas aulas do professor Boaventura, ele trabalhava muito com a perspectiva da gente ver não só as coisas europeias, né, mas da gente buscar o conhecimento sul-americano, né, e tal. E, nesse âmbito, foi apresentado para a gente, no doutorado, a Constituição do Equador e a Constituição da Bolívia, que a colega Ana Carolina mencionou. Então, eram duas constituições que inovavam, que mudavam paradigma, que falavam nessa linha do que você falou, nessa harmonia, nessa reconciliação com a natureza, e que a gente teve acesso a isso. E, paralela a essa questão, né, desse contato no doutorado,
Na época, eu estava como juiz federal em São João de Meriti, na Quinta Vara de São João de Meriti. E a Quinta Vara de São João de Meriti é maravilhosa, porque ela pega... Agora já não, porque já ficou especializado, mas era uma clínica geral, porque pega civil, pegava, né, na época criminal também, e tal, e tinha muito dessas questões ambientais. Duas questões ambientais que tinham me chamado assim, a atenção e que me inspiraram ainda a aprofundar mais na leitura das constituições da Bolívia e do Equador. Uma era do que a colega Ana Cristina falou, desse viaduto, né, vegetado, reflorestado, lá em São João de Meriti. Eles queriam que fosse na rodovia Washington Luiz, né, era uma ação do Ministério Público, que era para justamente vários animais que eram atropelados, que eram mortos ali na travessia da rodovia. Então, você tinha tanto uma ação civil, como também uma ação criminal, de crime ambiental, né, em face da concessionária. A ação acabou não indo assim muito adiante porque necessitava a perícia, né? Então assim, eu não finalizei essa ação. Mas era interessante que alguns, às vezes, até para ou querer desqualificar, como é uma mudança de paradigma, né? Você enxergar isso, naquela época ainda que estava iniciando, as pessoas acabaram desqualificando, né? Fazendo uma caricatura como era a ação do bichoduto, né? Como se fosse... Não é nada disso, você vê que tem uma sofisticação muito maior, etc. e tal. Mas a segunda ação, naquela ocasião, que me chamou muito a atenção, que casou também bastante com o meu doutorado, me fez assim, eu mergulhar um pouquinho mais de cabeça nesses direitos da natureza, foi a da vaquejada. Então, a gente teve uma ação da vaquejada, eu consegui sentenciar, né, e foi até o final dela, e era muito interessante, porque a vaquejada é aquela competição em que é diferente assim, da farra do boi, né? Mas é uma competição em que o vaqueiro ele tem que puxar o animal, o boi, né, pelo rabo e fazer ele cair com as quatro patas para cima. E aqui dali tem impactos, né? Primeiro que já é situação humilhante, você puxar o animal pelo próprio rabo, né? E colocar ele nessa situação, os impactos que tem ali para a saúde, coisa e tal. Então, era uma ação assim, bem complicada, porque você não tinha, tirando esse evento, né, em si, você não tinha como você teve nos circos, né? Na proibição de animais de circos, você teve ali os maus tratos mesmo antes dos animais se apresentarem, então já ficava caracterizado, não tinha alimentação adequada, etc. O laudo pericial dos veterinários falava que os bois eram muito bem tratados, eram muito bem alimentados, etc. Então, a discussão estava relacionada com o ato em si, não tinha nada assim prévio que já pudesse impedir a realização daquele evento. E é na linha mesmo dessa discussão, do princípio da dignidade, né? A dignidade humana e a dignidade para a questão dos animais, e que me fez, então, mergulhar assim, nesse tema com mais profundidade, vendo como que era a construção dos direitos dos animais, dos direitos da natureza, a questão da personalidade jurídica, né? Esse caso até do Sierra Madre, que a colega Ana Carolina falou, mesmo tendo ficado vencido, né, a posição, mesmo tendo sido derrotado ali, né, por 4-3, mas o voto do juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Marshall, ele colocava, foi bem favorável e era bem categórico, da mesma forma, né, estava textualmente, que se reconhece o direito ao navio, direito ao corpo de fuzileiros navais, personalidade jurídica, também deve ser reconhecida a personalidade jurídica ali para a natureza. Era bem interessante. Isso já estava positivado ali nas constituições, né, do Equador e da Bolívia. Então, meu contato vem assim, com os direitos da natureza, assim, judicialmente, principalmente com essa questão da vaquejada. Foi a sentença assim, mais longa que eu lembro de ter dado, foram mais de 70 páginas, né? E fazendo toda uma análise sobre a questão do que é o direito do animal ali, né? Essa questão da dignidade, ou seja, como é muito forte, e passando pelos diversos temas. E aí a gente vai esbarrando em alguma jurisprudência, como a colega Ana Carolina mencionou, né? Dessa questão de reconhecendo a personalidade jurídica. No Espírito Santo, teve um colega em sede de juizados. Assim, a ação foi ingressada, também versava sobre papagaio, e a ação foi ingressada nos juizados pelas pessoas que tinham o papagaio que o Ibama retirou dele.
mas na mídia saiu como o habeas corpus do papagaio, porque ele deu uma decisão, né, nesse sentido. Então, se processualmente não estava em discussão isso, era a ação da pessoa, né, que detinha ele e tal, mas o interessante foi extrapolar e falar o habeas corpus do papagaio, como a gente teve, acho que foi em Salvador, que era o habeas corpus de um chimpanzé, e impetrado, ou seja, o próprio chimpanzé, como era chimpanzé suíça, né, como titular de direitos, né, de pessoa em nome próprio, porque as condições com que ela ficava no zoológico eram muito limitadoras e tal. Aqui, aí foi na linha do que a colega Ana Carolina falou, aqui a perspectiva de quem entrou com a ação de reconhecer como titular de direitos, né, como subjetividade jurídica a esse animal, chimpanzé, tinha uma diferença que era calcada no princípio evolucionista, que era um grande primata, né, então que se aproximava do homem, então a titularidade não estaria sendo concedida para qualquer animal, mas sim para esses grandes primatas. Acabou que não foi levado adiante porque, infelizmente, a chimpanzé veio a falecer. Mas outras ações que começam a discutir isso. Então, você já vê no Brasil fervilhar todas essas questões. E aí, no curso que a gente está realizando sobre direitos da natureza, na formação de magistrados, a gente aborda bastante essa questão, né? Tem todo também um cunho internacional e vários processualistas, vários constitucionalistas. E para além dos cursistas, das pessoas que já estão realizando os cursos, os webinários eles vão ficar à disposição. A gente até fez com os cursistas uma atividade em que eles teriam que fazer um videocarta, uma carta convite, depois eu exibo para vocês umazinha que era de 1 minuto, é super breve, em que, chamando as outras pessoas para que não estão inscritas no curso, mas para assistirem a esses webinários que ficarão gravados. E foi assim, tem sido maravilhosos esses webinários. No último que nós tivemos a presença da professora Cristiane Derani, que tem pós-doutorado na área, né? E ela mencionando como isso é uma questão dos direitos da natureza, é uma questão de diálogo intercultural e que é importante a gente se atentar para os próprios termos que a gente utiliza. Quando a gente fala meio, e para alguns uma redundância, meio ambiente, isso vem, né, do vocabulário francês, de milieu, então, ou seja, é uma lógica eurocêntrica também. E depois, quando se substitui para recursos naturais, então também uma lógica colonialista que você tem. Então, para a gente se antenar, discutir melhor assim, essas terminologias que são utilizadas e o que está por detrás dela. E aí foi bacana que depois, seguindo na fala dela, veio uma intervenção, uma comunicação de um colega que é do Congo, já está bastante abrasileirado, que está fazendo o doutorado na Universidade Federal do Ceará, mas o que ele traz? Ele traz formas da gente poder observar novas maneiras de definir direitos da natureza, de definir ambiente ou de definir meio ambiente. Ele trazendo alguns filósofos africanos, isso que é interessante, isso que vai na linha do que o professor Boaventura de Souza Santos está falando, de fazer epistemologias do Sul, né, de trazer filósofos também assim, que não sejam de países centrais, para analisar. O caso que ele mencionava era o Ramos, e que fazia a denominação da natureza, de ambiente, meio ambiente, como Ubuntu, né? Ou seja, que ali no Congo tem todo um significado muito mais específico, etc. Estou fazendo essas outras traduções linguísticas. E aí tivemos também no outro webinário a fala do professor Volkmer e a fala do professor Fernando Dantas, que aí trabalharam na questão do constitucionalismo, na evolução, né, do constitucionalismo, para chegar nesse novo constitucionalismo, que são as constituições da Bolívia e do Equador, reconhecendo os direitos, reconhecendo subjetividade à natureza, à Pachamama, né, à Mãe Terra, e cujo significado vai nesse ideal de casa comum, é na linha do que você perguntou, ou seja, dessa reconciliação, né, do sujeito, do animal, homem, com a natureza, com os demais animais. E aí, só para caminhando assim, para uma breve conclusão,
o curso ele vai ficar depois à disposição, então são 6 módulos fundamentais. O primeiro, geral, do que é esses direitos da natureza, qual o significado disso, e o que é o programa Harmonia com a Natureza, essa reconciliação que você falou, da ONU, né? O que vem isso? Esse é o primeiro módulo, aquele módulo mais introdutório, conceitual. O segundo aborda toda essa questão que a colega Ana Carolina também mencionou, a questão da subjetividade jurídica da natureza, como titular de direitos da natureza. Não sou eu, nem Ministério Público, nem Defensoria Pública entrando com uma ação para proteger a natureza como outra. É a própria natureza sendo titular de seus direitos. Muito próximo naquela questão que teve dos crimes ambientais, e que a pessoa jurídica não pode ser punida, né? Ou seja, de ter penas aplicadas à pessoa jurídica, inversamente, né, reconhecendo também titularidade de direito para a natureza. O ministro Herman Benjamin colocou, isso rompe, muda aquele paradigma de tratar a relação com a natureza como objeto, mas sim trazendo ela também como sujeito. O terceiro módulo aborda a questão do direito ecológico no sentido dos colapsos ecológicos, né? Aí da extinção da biosfera, todos esses aspectos. O quarto fala do bem viver, né? Do buen vivir, que é o que está na Constituição do Equador e da Bolívia, né? Que aí é o programa Harmonia com a Natureza da ONU. E o quinto, aí nessa linha do que a colega também, Ana Carolina, já entrou, que é da judicialização, de como esses processos judiciais, né? Como que está a judicialização desses direitos da natureza. Eu lembro que, quando estava pesquisando lá para o caso da vaquejada, né, foi em 2009 que eu julguei, foi agosto de 2009, eu vi também, era um caso que era muito interessante, que era dos Neodarter, né? Eram peixinhos de uma represa lá nos Estados Unidos, acho que era no Tennessee, uma coisa assim, em que a construção de uma barragem, que ia ser muito importante, que já tinha tido gasto público, etc., ela ia acabar extinguindo esses peixinhos, esses Neodarter. Só que esses peixinhos, os biólogos, os zoólogos, tinham considerado que eles seriam até super insignificantes para a cadeia ecológica, né? Para a cadeia alimentar. Então, ele não teria esse impacto nenhum, só seria extinto, mas era pequeno, etc. Então, o impacto dele era mínimo. Mas, mesmo assim, a Corte impediu a construção daquela represa, impediu a construção da barragem, mesmo tendo vários custos, deixando claro, porque na legislação americana, se há risco de extinção, ainda que, entre aspas, não tenha uma relevância tão grande, não seja aquele impacto, não interessa. Extinção é extinção e ponto. Então, também movimentando, mobilizando esses aspectos. E o sexto aí, que é também importante, como isso, né, como a colega Ana Carolina falou, é uma mudança de paradigma, é uma mudança, então, para o nosso atuar como juiz e para o nosso atuar também como ser humano. Então, isso tem que ser trabalhado na formação de magistrados, tanto na formação inicial de magistrados, né, principalmente, mas também na formação continuada, porque isso não é uma coisa só instrucional, né, de uma instrução de saber. Isso modifica toda a nossa lógica de pensar, a nossa lógica de atuar, a nossa lógica de viver, de estar com a natureza, né, dessa casa comum, etc. E eu me recordo como nós somos humanos, também sujeitos de contradições. Como eu estava falando, no doutorado, o encantamento foi tão grande com a Constituição do Equador e da Bolívia, que eu e a minha colega, né, eu e a colega agora, vamos fazer um grupo de estudos, nós dois estudar, ler atentamente, nos debruçar sobre a Constituição, então, vamos para a biblioteca, e a gente podia imprimir. E a gente ficou querendo saber sobre direitos da natureza, convivência, harmonia com a natureza, vamos imprimir para a gente lendo e a gente debatendo e tal. E aí começa a imprimir, só que a Constituição é imensa. E aí coloca a gente ali desesperado. Olha as nossas contradições, você falando de direito da natureza, proteção da natureza, está matando várias árvores ali. E a gente se jogou para essa impressora, a gente vai ler, né, assim, pequenas coisas que às vezes a gente não passa pela cabeça, com a melhor das intenções, etc., mas que a gente tem que estar sempre fazendo um exercício de autorreflexividade, né? Sempre de refletir sobre essas pequenas coisas, né? Que têm um grande impacto e que também são de direitos da natureza. Então, o sexto, né, modo de trabalho da importância na formação de magistrados. Em Portugal,
já se avançou na formação continuada, nessa questão de direitos da natureza, no seguinte sentido: o que a gente estava trabalhando até aqui, a fala da colega Ana Carolina, né, a minha fala, estão relacionados para um direito público, né, um direito ambiental, né, no sentido animais, natureza, sociedade, num sentido público, né, de direito público. Em Portugal, eles já estão começando a trabalhar na formação continuada na questão de direitos privados da natureza. Por exemplo, em direito de família, quando você tem separação, quem que vai ficar com animal de estimação? Então, quem tem titularidade de direitos também não vai ser uma escolha só das pessoas que estão se separando. Já atribuir uma subjetividade jurídica, não trabalhar como coisa, meramente como bem, daquele animal que ficaria, então, na questão do divórcio, na separação, etc. E o outro também discutindo a questão das locações, proibição de locações, né, de imóveis em que não é permitida a presença de animais de estimação, etc. Então, já entrando num direito privado, seja numa questão de inquilinato, seja na questão de direitos de família, né, dessa subjetividade também jurídica de animais. Então, a minha fala vem nesse sentido da importância desse tema ser trabalhado em cursos de formação de magistrados, né, porque implicam, seja numa mudança, né, de ética, né, numa mudança de perspectiva, de paradigma, por isso que está intimamente ligada à nossa formação. Então, deve fazer para dar formação inicial, né, no vitaliciamento, essa presença dessas questões. E no curso também tem 3 oficinas que são realizadas em 3 aspectos. O primeiro, focado nessa judicialização, dessa efetivação. O segundo, na positivação, verificar nas constituições, na legislação interna dos países como que estão positivados esses direitos. E o terceiro, no próprio reconhecimento na sociedade. Então, em linhas gerais, era essa fala que eu queria fazer, vocês complementando que a colega Ana Carolina brilhantemente falou, mas destacando a importância, né, de estar presente na formação e compartilhando com vocês o curso de Direitos da Natureza do SEGE do CJF. Né? Sim. Socorro, tem que abrir o microfone. Desculpe. Parabéns, doutor Vladimir, pela intervenção, foi muito boa. O senhor já adiantou uma parte da pergunta que eu ia fazer, que era sobre a formação de magistrados, então eu nem vou falar, o senhor já falou sobre isso, e eu vou perguntar se teria algum projeto para a formação de servidores no CJF. É super importante, né? Porque a gente está falando, então, Pachamama, casa comum, né? Com a natureza, etc. Então, da mesma forma, na Justiça Federal também é a nossa casa comum, magistrados e servidores. Né? Então, isso também deve vir para a questão tanto de magistrados como servidores em todos os aspectos. Né? Eles ainda não colocaram nada relacionado assim com servidores, mas desse curso de Direitos da Natureza, ele vai ficar aberto para todo o público externo. Né? O curso em si está só para magistrados, mas os webinários vão ser gravados e disponibilizados para todo o público externo, e isso pode ser divulgado aqui, tanto na sessão judiciária como no tribunal, né? O acesso aos webinários que vão ficar disponíveis no YouTube. Mas é muito importante focar, porque isso muda questões de perspectiva, de ótica, de relacionamento, né? com tudo, você enxergar ali o outro, enxergar a natureza, né? Essa noção de casa, tudo isso é um impacto fundamental, né? Daí a importância que eu acho que todos nós, magistrados, servidores, da gente ter acesso a essas discussões, a essas colocações. Acho que faz parte também da formação de servidores. E depois, no finalzinho, então, aí, quando vocês quiserem, eu passo só essa videocarta, né, dessa carta convite, né, para a questão dos webinários. Assim, foi um trabalho feito pelos alunos, pelos cursistas, né, e ficou muito interessante. Selecionei um que era mais curtinho, para vocês verem como era. Vai fazer uma carta, né, para a própria natureza. Né? Claro, não vamos perder essa oportunidade. Bom, dando sequência aqui ao nosso roteiro, pergunto aos dois,
qual o papel da sociedade nesse processo? Como compartilhar essas novas concepções com a população de um modo geral, considerando a extrema desigualdade e a exclusão social que se intensificaram ainda mais durante essa pandemia? Como conciliar crescimento econômico e inclusão social com a proteção à natureza? Doutora Ana Carolina, poderia iniciar? Depois queremos ouvir o doutor Vladimir. Na verdade, o movimento ecológico, ele não é um movimento, há muitos anos atrás, ele não é mais um movimento meramente ecológico. Principalmente aqui no Brasil, a gente fala em direito socioambiental. O direito ambiental ele é todo permeado de considerações sociais. Essa ideia de preservar a natureza, excluindo qualquer intervenção humana, isso não existe. Isso existia apenas nos primórdios do direito ambiental. Então, quem ainda, hoje em dia, fala que defender a natureza é prejudicar o direito do ser humano, ou é uma pessoa que não entende nada de direito ambiental ou está de má fé. Porque a gente já percebeu que a verdade é que defender hoje em dia o planeta não é defender o planeta, é defender o homem, porque o planeta vai continuar aqui. Vamos imaginar, se nós não fizermos nada em relação ao aquecimento global, nós vamos ser, vamos dizer assim, varridos do planeta, o planeta vai ficar em desequilíbrio algum tempo, mas o tempo do planeta é diferente do nosso tempo. O planeta vai continuar aqui, daqui a milhares de anos vai ter uma natureza exuberante novamente, quem não estará mais aqui somos nós. Então, a verdade é que a defesa do direito ambiental, ainda que a gente tenha uma ideia biocêntrica, é para nos salvaguardar, né? Além disso, lá desde a década de 80 já existe um movimento que é chamado de justiça ambiental, que surgiu também nos Estados Unidos, de qual constatação? Se constatou que lá os piores locais, os locais mais poluídos, com a pior qualidade de água, a pior qualidade de ar, eram residência dos negros e das populações mais desfavorecidas. Então, existe também um racismo ambiental, é um outro termo. Então, o que a gente percebe, então, é que o incremento de direitos sociais e o incremento de direitos ambientais, eles andam de mão dada. Não existe essa separação. Não existe teve uma pergunta aqui da Patrícia perguntando das populações quilombolas. Também se percebeu que quando você defende o território para populações quilombolas e para populações indígenas, na verdade, todos somos beneficiados, todos nós, porque esses territórios são os mais protegidos. Quando a gente verifica quais são os territórios menos devastados, são as terras indígenas e as terras quilombolas. Indo para a segunda parte da pergunta, em relação ao crescimento econômico, na verdade, não existe crescimento econômico ilimitado num mundo de recursos limitados. Então, você não pode falar em crescimento como a gente está, vamos dizer assim, numa sociedade esquizofrênica, porque a gente não pode continuar falando de crescimento indefinido se o planeta já está dizendo, mandando mensagens de que a gente está chegando num limite, em alguns limites planetários, né? Então, hoje em dia, se fala muito, né? A gente tem duas vertentes, tem a economia verde, que são as pessoas que falam, não, dá para a gente dar um jeito, desenvolvimento sustentável, dá para a gente continuar crescendo de uma forma sustentável, é só mudar a tecnologia. E tem uma outra corrente que é a economia ecológica, que fala, existe prosperidade sem crescimento. Eu comprei vários livros ano passado, mas não li todos sobre o tema, é um tema que me interessa. E eu trouxe aqui para vocês o que está mais, assim, a autora que está mais na moda, vamos dizer assim, que está mais sendo falada, eu até separei aqui, eu trouxe aqui, essa autora aqui, Kate Rathworth, eu acho, né, que se pronuncia, que é a chamada economia donut. O que ela fala aqui? Que para que a economia, uma economia que a gente possa viver muitos anos aqui no planeta, ela tem a forma de um donut. Por quê? Aqui no lado de fora, a gente tem os limites planetários. Aqui, no meio, é o espaço seguro e justo para a humanidade, né, que é um alicerce social. E aqui, a gente tem que ter por objetivo que todas as pessoas tenham assegurados aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável. Água, energia, vida em sociedade. E aí eu separei aqui para vocês, ela tem um TED Talk, muito bom. Eu vou cortar e colar aqui no chat para vocês, que ela vem explicando por que ela, vamos dizer assim, ela que tem sido a mais falada, porque algumas cidades já estão adotando as ideias dela na administração de alguns municípios.
E aí ela é bem didática, esse TED Talk é bem interessante. Ela tem um livro que chama Economia Donut, que ela vem explicando isso. Então, esse é um outro paradigma que a gente também tem que abandonar, de que o crescimento é sempre bom. Não, não é. E eu também li em algum lugar que depois de um determinado, não, que não se aplica aqui ao nosso país, óbvio, mas que depois de um determinado montante financeiro, nada que você acrescer vai incrementar a sua felicidade. Então, a gente tem que repensar o nosso consumo, nós que aqui no nosso país podemos consumir, repensar o que a gente consome, a forma com que a gente consome, aonde a gente compra, que tipo de produto a gente tem a adquirir. De fato, eu preciso disso que eu estou adquirindo, né? Um pensamento, acho que a gente tem que voltar a ser, né, naquela ideia que eu citei, tentar trabalhar o minimalismo, né? Era isso, eram essas as considerações que eu queria fazer. Obrigada. Doutor Vladimir, por favor. Eu acho perfeito, descreve integralmente o que a colega Ana Carolina falou, né? É a noção assim, de complexidade, não pode cair naquele simplismo, né? No sentido de que como se fosse o dilema de desenvolvimento econômico, mas se ninguém estiver aqui presente, se ninguém, né, tiver mais vivo, ou seja, não adianta pensar em desenvolvimento econômico, né? Os impactos da agora teve um iceberg, né, que é do tamanho do estado de São Paulo, que se desprendeu, acho, da Antártica, né, uma coisa assim, então desses impactos que são muito interessantes. Teve uma colega que colocou aqui uma colega colocou uma fala que eu acho muito interessante. Ó, o ideal, na perspectiva jurídica, seria inserir os animais não humanos e seres humanos como membros de uma mesma comunidade moral, no sentido de dignidade para todos os seres. Esse que é o ideal do Pachamama, da casa comum, né? Ou seja, habitamos todos os mesmos coisas. E aí ela até interroga a utopia, né? Mas a gente tem que se guiar também por questões, né? Ainda que sejam utópicas, são faróis, porque, ou seja, como está, não dá para ficar. Então, pensando também nessa questão do outro. Eu vi aqui, tinha duas perguntinhas quando eu estava falando, só para fazer uma articulação sobre a questão de quilombolas e de direitos indígenas, que eu achei interessante também colocar, como a Ana também mencionou, era o seguinte, na formação de magistrados, a gente teve um curso, e que já foi replicado, foi de direitos indígenas, em que envolvia o que a gente chama de estudo de meio, é ir em loco. Então, não é direito de só ficar ouvindo o antropólogo falar, nem nada disso. Não. Primeiro, quem falou era um representante da comunidade indígena, né? Então, a gente ouvindo também a fala dele, e indo lá, a gente passou a noite na aldeia, na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. E aí foi assim uma experiência magnífica, você ter assim o contato, né, e você rompe também com todos aqueles preconceitos, como se então, já que é comunidades povos tradicionais, não pode usar celular, não pode dirigir carro, não é nada disso, né? Uma outra questão que você tem ali da tradicionalidade, de todos esses aspectos. Então isso veio na formação de magistrados, a Infam está investindo bastante, então nessa questão também de quilombolas, né? Como na questão de direitos indígenas. E o outro aspecto que a colega mencionou, seja no Conhecendo, seja em outros âmbitos de ações relacionadas com a sociedade, isso também é importantíssimo, né? Que a gente faz. Em 2017, Iris, né? A gente foi lá na comunidade quilombola, ali em Volta Redonda, ali não era Pinheiral. Pinheiral, exatamente, ali do Pinheiral, e foi assim também uma experiência magnífica. Na época, o próprio presidente do TRF2 foi junto, então isso tem uma carga institucional muito interessante. Então, foi fantástico esse diálogo, né? Como no Centro de Atendimento Itinerante da Justiça Federal, eu coordeno essas ações de cidadania, de aproximação, então foi uma experiência muito impactante. E agora a gente está com... por conta da pandemia, tem as limitações, mas a gente está com uma possibilidade, uma proposta de aproximação com uma comunidade indígena que tem ali em Macaé. Então, a gente está vendo com a própria prefeitura, né, de Macaé essa possibilidade de aproximação. Se fosse em tempos normais, a gente já teria ido lá pessoalmente em loco, porque essa questão do loco, da presença física, ela é muito importante, mas, por enquanto, a gente ainda está assim, nessas tratativas de aproximação, porque isso revoluciona, transforma tanto a sociedade como a gente mesmo, né?
quando a gente fala formação também de magistrados, é formação nesse diálogo, nessa interação com a sociedade. Temos comentários no chat, vários elogios, algumas perguntas que o doutor Vladimir e a doutora Ana Carolina já responderam. Eu vou ler as últimas. Uma colega, acho que é a Aniele, gostaria que comentasse os impactos da pandemia nos direitos ambientais, ou de que forma percebe a relação entre os dois temas. Uma outra pergunta, como o direito ambiental e o direito internacional dialogam na discussão sobre refugiados climáticos? Acho que eu deixo essas duas perguntas, depois a gente retoma as demais, se houver tempo. Bom, eu posso, em relação à pandemia, a relação entre a pandemia e os direitos ambientais, eu acho que a gente pode focar em 2 pontos aí. O primeiro é que a pandemia não deixa de ser um reflexo dessa nossa exploração indevida e descontrolada da natureza, né? Tudo indica que a pandemia surgiu no mercado desses de animais vivos, em que os animais ficam em gaiolas insalubres. E se a gente for levar em consideração todas as últimas doenças que a gente teve, H1N1, vaca louca, gripe aviária, todas elas decorreram do consumo de animais, da forma como nós tratamos os animais. Porque a verdade é que quando você junta vários animais num espaço muito pequeno, você permite que o vírus se desenvolva e consiga mutar de uma forma muito rápida. Na verdade, o que cientistas falam é que essa criação intensiva de animais é um laboratório para a criação de vírus. Porque, como aconteceu na Europa, não sei se vocês se lembram no começo da pandemia, que eles criam lá aquelas doninhas para fazer casacos de peles, e aí o vírus do coronavírus começou a mutar nas doninhas, e eles tiveram que matar 17 milhões de animais, porque ficavam todas confinadas. E a gente percebeu também que na pandemia, todas essas pessoas que trabalhavam nesses lugares de animais, a gente teve várias infecções em pessoas que trabalhavam em criação de aves, criação de gado. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode falar acerca da pandemia, desse novo paradigma, é que nós percebemos que nós estamos todos conectados. Não adianta eu, por exemplo, vacinar o meu país inteiro, se na Índia eles não têm vacinação, não tem um sistema de saúde, o sistema de saúde é muito precário, e daqui a pouco eles vão acabar desenvolvendo uma nova variante para a qual a vacina não vai funcionar. Eu acho que é mais um exemplo de que nós estamos todos conectados. De fato, a vida aqui na Terra é uma grande teia, e só estaremos todos confortáveis se toda a comunidade estiver confortável, animal e humana, né? Aquilo que eu falei, uma ética intrageracional, intergeracional e interespécies. É isso. Exatamente isso, né? São reflexos também ecológicos, né? Nessa outra questão. E aí, por isso que também muita gente falando a questão da China ou de vírus chinês, não, mas amanhã pode ser o vírus também da Amazônia, com a questão dos desmatamentos, né? Exploração madeireira, etc. Também pode surgir uma questão do vírus ali na Amazônia. Por isso que territorializar, às vezes, esse vírus, a questão é a conduta, né? Humana, assim, no geral. E foi tão interessante essa questão da pandemia, que aí também foi realizado o curso. Quando a gente fala judicialização da saúde, a gente está muito relacionado com a questão prestacional. E aí, no curso de Direito Global da Saúde, foi além, foi a discussão sobre marcas e patentes, fruto da pandemia, né? Marcas e patentes na questão da vacinação, da vacina, e também na questão de alimentos, como isso também é importante, que, por exemplo, do vírus está atacando muito da questão das comorbidades, e essas comorbidades são decorrentes do quê? Também da alimentação, da questão dos produtos, né, que as indústrias também oferecem. Quando você vê uma propaganda, às vezes de cereal matinal, né, já tem todo aquele apelo, é um mascote, né, uma coisa que faz esse apelo. Então, também esses impactos na questão ambiental e questão de pandemia na saúde global, nesses outros diversos aspectos. Né? Eu lembro que a doutora Carolina disponibilizou as sugestões bibliográficas no chat. É possível copiar e guardar. Os senhores falaram sobre o Equador, que constitucionalizou os direitos da natureza. Se vocês puderem aprofundar um pouquinho, qual foi o impacto dessa medida no direito constitucional
E que desdobramento teve ou poderá ter para o continente e o Brasil, inclusive? Bom, assim, que eu tenho lido dessa constitucionalização no Equador, não teve assim, um impacto direto de grande repercussão prática lá no país, não. Na verdade, vamos dizer assim, é como se fosse um pontapé inicial, né? É um primeiro passo para que se avancem nesses direitos, mas dizer que o Equador tem uma proteção ecológica diferenciada por causa desse artigo, não. O que eu tenho lido é que, de forma prática, assim, não teve grandes, né? Não sei se Vladimir chegou a estudar alguma outra coisa, mas eu, normalmente, quando eu vejo, é só mesmo a menção à Constituição. Por exemplo, no da Bolívia teve um impacto maior pela questão do pluralismo jurídico, né? Porque é reconhecimento dos direitos indígenas, ali, etc., assim, ganhando mais coisas. O do Equador, uma coisa, pelo menos assim, no meu sentido, na minha visão, é importante simbolicamente com uma exportabilidade. Então, assim, até mais para fora do próprio país do que, às vezes, do próprio país. Pelo menos, é uma visão. Eu tenho até o artiguinho aqui, só para compartilhar rapidinho, mas para verem como é interessante. Olha, no artigo 7.1, né, direitos da mãe natureza, né, da Pachamama, ó, a natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, né, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção, a regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, função, processos evolutivos, etc. O Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas e as coletivas, né, para que proteja a natureza e promoverá o respeito de todos os elementos que formam o ecossistema. O artigo 72 prossegue. Isso aqui estava tudo na minha sentença da vaquejada, que foi o que eu fiz. Então, assim, tem uma importância também simbólica, né, uma exportabilidade que foi muito grande. E rompe com aquela também tradição eurocêntrica, né, de que, por exemplo, não foi um direito reconhecido em uma Constituição europeia, foi numa Constituição sul-americana. Então, isso tem também um impacto, né, numa questão de epistemologia do Sul, assim, muito importante, muito marcante, muito significativo. Alguns colegas estão colocando aqui no chat, estão relatando dificuldade em ler ou ver as indicações bibliográficas colocadas pela doutora Ana Carolina. O que eu digo é o seguinte, não se preocupem, porque a equipe também está fazendo a cobertura desse evento. Então, possivelmente, vamos colocar na matéria que será em breve divulgada na revista eletrônica Antena Jus, essas dicas, essas orientações. E um outro comentário que eu tenho a fazer é que eu tinha absoluta certeza de que esse evento seria maravilhoso, mas eu quero dizer que assim, toda a minha expectativa foi muito superada. Eu acho que a gente está tendo aqui um curso, né? Não sei vocês, mas eu estou muito feliz do evento estar sendo gravado, porque eu vou ter oportunidade de assistir depois de novo com calma. Existe essa possibilidade de divulgarmos depois o link, né? Acredito que o doutor Vladimir e a doutora Ana Carolina autorizem, né, que a gente faça isso internamente, até para aqueles colegas que gostariam de estar aqui, né, talvez não tenham conseguido, não puderam, enfim. Isso tudo vai estar disponibilizado depois para quem está acompanhando e para quem não teve essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo aqui. Bom, considerando já o nosso horário, eu gostaria de pedir à doutora Ana Carolina e ao doutor Vladimir, que pode exibir, né, o que havia separado, gostaria de pedir que tecessem as considerações finais aqui para esse grupo e já registrando a alegria, a imensa satisfação de todos nós aqui com esse evento. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado do evento, agradecer a Iris, ao doutor Vladimir, Maria do Socorro, Rogério. Eu vou só compartilhar uma última coisinha para a gente terminar, que eu achei também bem bacana, que são 5 jeitos da gente evitar, né, uma mudança climática. O que nós, né, o que a gente pode fazer, né?
diminuir o uso do carro, usar energia elétrica, né? Dar ênfase à energia elétrica, não comprar tanto, ser esperto, um fashionista esperto, vamos dizer assim, né? Usar o nosso dinheiro de forma inteligente, falar com os outros sobre o tema, falar com seus representantes, votar em pessoas que têm uma pauta ambiental, voar menos e comer menos carne. Essas dicas aqui são da ONU, não são minhas, tá? É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado pela paciência e pela perseverança de estarem aqui até agora. Então, também agradecendo, vou compartilhar só o videozinho, que foi a atividade feita pelos próprios cursistas, né? Ou seja, mobilizando, sensibilizando para a importância do tema. Tem só 1 minutinho e meio, é bem brevezinho. Vou passar aqui para vocês, ver só se... O som é só um sonzinho ambiente, né? Ele é um videocarta, mas aqui é mais escrito mesmo. Só tentar aqui. Então, em linhas gerais, eram esses aspectos, foi a produção dos próprios alunos, né, do curso, dessa carta de sensibilização. E, para finalizar, então, acho que 4 aspectos que eu acho que é importante a gente sempre levar em consideração. Primeiro, que, né, como colocado pela colega Ana Carolina, a questão dos direitos da natureza é uma mudança de paradigma, e isso vai implicar também, consequentemente, nos nossos pequenos atos, né, em coisas que estão a nosso alcance, sim, fazer também, né, como ela colocou também ali essa menção final que foi feita. Segundo, que essa questão de direitos da natureza e o princípio da harmonia tem que estar presente, né, na formação de magistrados e, como Iris também colocou, de servidores, de todos nós, em ações de cidadania. Terceiro, que é importante também nessas leituras que a gente faz, a gente tentar valorizar as epistemologias do Sul, material que é produzido, né, por países que não são centrais, seja países africanos, países da África do Sul, da África, né, em geral, etc. E o quarto aspecto nessa questão dos marcos constitucionais, né, a base, né, constitucional como bem, mas que vai tanto por um direito público e também está sendo bastante começando a atingir também os direitos privados, como foi o exemplo que a gente falou de Portugal, quando já começa também a avançar nesse sentido.
Então, um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar aqui. Ficou tudo assim redondinho, que é o nosso papel, né, no curso, na coordenação pedagógica, é a divulgação desses aspectos, dessas coisas, e assim que já estiver disponíveis os webinários do curso, a gente passa para eles, passa para Socorro, passa para a direção do foro, para o tribunal, para ficar disponível para todos vocês. Tem sido muito interessante. A de terça-feira foi muito boa e leve, é rápido. É coisa de 1h30, 2 horas, que são as palestras, 4 palestrantes, mas bem rápido e bem dinâmico. É isso. E tem a pergunta que o colega Francisco colocou, que é interessante isso. Isso vai ser trabalhado na unidade 3 do curso, que é nessa questão das catástrofes ecológicas, etc., porque vai falando sobre a questão dos refugiados, né, das catástrofes ambientais. Isso é na unidade 3 que eles vão trabalhar. Parabéns, Francisco, também pela pergunta. Socorro, pode fazer o encerramento para a gente, então? Infelizmente, é hora de dizer adeus. Foi uma tarde fantástica, foi muito esclarecedor, aprendemos muito, mas também nos emocionamos. Teve muitos momentos emocionantes por parte dos 2 palestrantes. A gente agradece imensamente, doutora Carolina. Muito obrigada por partilhar seus conhecimentos, experiências e reflexões conosco nesta tarde. Doutor Vladimir, companheiro de tantas jornadas, como diria Roberto Carlos, somos muito gratos pela sua generosidade, disponibilidade e gentileza com a equipe do NCOS. Caros magistrados e colegas servidores que nos acompanham nesta tarde, nossos mais sinceros agradecimentos. Esperamos que as informações e reflexões trazidas pelos palestrantes e plateia virtual sejam úteis para todos. Aguardamos vocês no próximo evento. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. E, mais uma vez, eu digo, eu realmente estou considerando esse encontro aqui um curso, um mini curso que tivemos, né? Tanto conhecimento enriquecedor, tanta informação que para nós ainda, né, é um pouco inacessível a possibilidade de elaborar e de articular tantos conhecimentos de uma forma clara, leve, agradável. 1h30, eu não sei quanto tempo foi, não estou nem aí para o tempo, porque passou tão rápido. Muito bom mesmo. Só sei que anoiteceu porque escureceu aqui na minha sala. Muito obrigada a todos. Tchau, prazer.